Hoje você vai descobrir como rastrear as suas manifestações e sair e aniquilar a pobreza. Bem-vindo, Águia, bem-vindo, Deusa. Eu sou o Mitchell e neste canal aqui você vai descobrir como manifestar e acessar a vida que você quer, a vida rica desejada. Você vai aprender a dominar a sua mente e manipular a realidade do jeito que você quiser. Esse é o canal para você. Se você não é inscrito, já se inscreve. E se não quiser se inscrever, tá tudo bem também. Assista esse vídeo até o final, eu te garanto. Você vai rastrear as suas manifestações. E qual o benefício de rastrear as minhas manifestações, Mitchell? Simples. Quando você rastreia algo, você sabe como aquilo ocorreu. E ao saber como ocorreu, você pode replicar isso. Então, esse é o intuito. E aniquilar principalmente a pobreza. Bem-vindo. Vou quebrar algumas objeções aqui. Por que 98% das pessoas manifestam apenas pobreza? Porque elas continuam tentando. E parece que a sua vida ao redor não muda. Ela já estudou lei da atração, já leu milhões de livros, já fez terapia, cursos, usou ferramentas e parece que nada muda. Hoje você vai aprender o porquê e descobrir como pular esse muro e atravessar o rio do outro lado. Bem-vindo mais uma vez e parabéns por estar aqui. Este é seu momento. Eu já literalmente li diversos livros, já estou nesse assunto há mais de... Comecei em 2019, agora nesse momento estamos em 2026. Então já tem mais de 5 anos, já tem mais de 6 anos. São 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7. São 9 anos estudando, lapidando. 8 anos, na verdade, lapidando para te dar o melhor. Então tudo que eu vou falar aqui é um compilado de estudos, tentativa, erro, teste, experiências, para colocar tudo isso nesse conteúdo e te entregar. Simples assim. Eu vou fazer um spoiler aqui. Empresários e pessoas de sucesso, elas nos procuram para manifestar e acessar a vida que desejam com mais facilidade, alterando literalmente o seu estado de consciência, o seu estado vibracional e manifestando com mais leveza a vida que quer. Usando a nossa ferramenta, o famoso botão mágico, onde você manda a sua lista de pedidos e recebe aquilo que pediu e muito mais, ok? Se você quiser saber mais sobre o botão mágico, vai estar na descrição do vídeo. Então vamos lá. Primeira objeção de pessoas que continuam na pobreza. Elas acreditam firmemente que a vida das pessoas altamente sucedidas são criadas por o acaso ou por sorte. Eles tiveram sorte de empreender em algo que deu certo. Eles tiveram sorte de ganhar um prêmio. Eles tiveram sorte de uma pessoa fazer uma transferência multimilionária para ela. Foi o acaso, algo misterioso que fez a pessoa acessar a vida rica que deseja. O acaso e a sorte é apenas ignorância em relação à lei de causa e efeito. Toda causa gera um efeito e todo efeito veio de uma causa. O que é que causa uma semente? Uma macieira é a sua semente de maçã. A semente de maçã é a causa, a macieira é o efeito. Assim como as plantas têm uma causa, a nossa vida rica também tem uma causa. E é ela que produz os efeitos. A causa da pobreza das pessoas é a sua consciência da pobreza. Elas estão conscientes que elas são pobres. Elas falam em termos de pobreza. Elas pensam em termos de pobrezas. Elas agem como uma pessoa pobre. Eu estou falando pobre em todos os aspectos. Estou falando pobre apenas financeiramente. Eu estou falando pobre em questão de virtude, louvor, energia, entusiasmo, ideias, criatividades, coragem, entusiasmo, porque a causa sempre vai gerar o efeito. O efeito é a pobreza, a causa são seus pensamentos, o que ela fala e os seus comportamentos. Essas mesmas pessoas pobres, elas acreditam firmemente que pessoas que são altamente ricas, elas são pessoas que enganam, são pessoas que roubam. E ao pensar nisso, como é que elas vão se tornar ricas? Nunca. Por quê? Porque como é que você vai se tornar aquilo que você ignora, que você rejeita, que você fala mal? É impossível. Nunca vamos nos tornar aquilo que nós rejeitamos, que nós falamos mal. As pessoas de mentalidade pobre têm essa crença que foi implementada de geração em geração. Por que mídia? Simples. Mídia, jornais, notícias, chegando que fulano de tal foi preso por 1 milhão de fortuna. Fulano de tal isso envolvido naquilo. Fulano de tal isso, aquilo. Isso vai programando a mente da população e fazendo elas repelir a riqueza e acessar a pobreza. Eu vou repetir de novo, preste atenção nisso aqui. Toda essa programação que é jogada na mídia faz a pessoa repelir a riqueza e acessar a pobreza. Então, consciente e inconscientemente, ela está rejeitando a riqueza e acessando a pobreza. Você deve entender que, para você se tornar uma pessoa altamente rica, você deve rastrear as suas manifestações para entender o passo a passo e acessar a verdadeira riqueza. Sair e aniquilar literalmente o caminho da pobreza. Hoje você vai aprender isso em 3 passos simples. Como rastrear a sua manifestações, ok? E acessar a riqueza desejada. Primeiro, pegar uma caneta mágica e um papel mágico. Você vai fazer algumas anotações para rastrear a sua riqueza e acessar a verdadeira riqueza. Mas antes, eu vou ler algo aqui, curiosamente, que a nossa intuição pediu para eu ler para você. E vai estar conectado com isso.
onde Napoleon Hill fala no seu livro sobre tudo isso que estamos falando. O caminho para a verdadeira riqueza. Muitas pessoas ouvem o título Quem Pensa Enriquece, edição oficial e original de 1937, e imediatamente o relacionam à ideia de adquirir riquezas materiais. E inúmeros seguidores da filosofia de Hill fizeram exatamente isso. Presta atenção nisso aqui, ó. No entanto, curiosamente, Napoleon Hill não dedica muito tempo em seu livro à realização financeira. Para Hill, a riqueza tem um significado diferente ou, no mínimo, muito mais amplo. As riquezas, no contexto da filosofia de Hill, são, escute isso aqui, a abundância de recompensas que, inevitavelmente, aparecem quando você aproveita e ativa seus pensamentos para alcançar seus objetivos. Então, presta atenção nisso aqui. Napoleon Hill, que foi um homem que criou a filosofia do sucesso e entrevistou mais de 500 mil empresários da época dele, pessoas altamente evoluídas espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, financeiramente e em seus impérios. Ele percebeu que a riqueza é apenas uma consequência inevitável de ativar os seus pensamentos. Lembre, toda causa gera um efeito. A causa da sua vida é os pensamentos que você tem que geram os efeitos. Os efeitos é a riqueza ou a pobreza. Mas o que está causando a riqueza ou a pobreza é apenas os seus pensamentos. Aí onde que entra o rastreio da manifestação. Toda manifestação passa por 3 estágios. Toda manifestação passa por 3 estágios. Quando você usa intencional esses 3 estágios, você acessa a riqueza que quer. Você manifesta isso na realidade física, concreta. Toda causa gera um efeito. Se você cuida da causa, o efeito vem por si só. Quer plantar abacate, vai ter que usar a causa do abacate, que é a sua semente. Quer plantar cerola, vai ter que usar a causa, que é a sua semente. Você cuida da causa, o efeito vem por si só. Se um fazendeiro pegar múltiplas sementes e plantar na sua terra e começar a cuidar dessa causa, regar, ao cuidar da causa, o efeito vai aparecer. Macieira, mangueira, uveira, morango, etc, etc, etc. Então hoje eu vou te ensinar a rastrear a causa das suas manifestações, para você aniquilar a pobreza e acessar a verdadeira riqueza, ok? Vamos lá. Pega o papel mágico e a caneta mágica, como eu te disse, e escreve no topo. Toda manifestação passa por 3 estágios. Vou falar todos os 3 e explicar cada um, para você usar. Primeiro estágio, a consciência imaginativa do resultado final. A consciência imaginativa do resultado final. Segundo, falar ou escrever sobre essa imagem. Falar ou escrever sobre essa imagem que você está consciente como resultado final. E a terceira fase é o estágio de microação conclusiva. E essa é uma das mais importantes de todas. Vamos lá, vou te falar isso na prática. Esse último dia agora, eu entrei em uma sociedade com uma multimilionária que tem múltiplos impérios, múltiplos negócios. E ela é uma pessoa extraordinária. É uma deusa chamada Elaine. E essa mulher literalmente entrou na minha vida para que um sirva ao outro. Eu sirvo ela e ela me sirve. E assim construímos gradativamente, cada vez mais, um ecossistema forte e poderoso. E essa realização não foi por acaso. Eu sei que não foi. Eu acessei essa realidade. Aonde passou por esses 3 estágios. É o mapeamento de rastrear as manifestações. Primeiro estágio, consciência imaginativa do resultado final. Eu me imaginei entrando em uma sociedade e criando um ecossistema com uma pessoa. Eu não precisava saber que foi ela. Eu só imaginei o resultado final. Eu me vi assinando papéis. Eu me vi falando sobre isso. Eu me vi literalmente com o resultado final disso. Então, primeiro estágio. Aí, ao criar o primeiro estágio, eu conecto o segundo. Que é o quê? Eu falei sobre isso. Eu começava a falar em termos de gratidão. Eu sou grato pela minha sociedade, que nos gera múltiplos 6 dígitos agora. E também eu escrevi isso. Eu sou tão feliz e grato agora que tenho uma sócia. Quando eu soube que era ela, eu comecei a colocar o nome dela, Elaine. Então, eu passei pelo primeiro estágio, consciência imaginativa do resultado final. E o segundo estágio foi falar sobre isso e escrever isso. Simples assim. Simples assim. Os terrestres muitas vezes não entendem que as manifestações é algo simples, natural. É como Bob Proctor uma vez falou que quando você entende o que o ilusionista está fazendo, você sabe que aquilo não é mais mágica. Quando você entende o que o ilusionista está fazendo, você sabe que aquilo não é mais mágica, é ilusão. Então não é uma surpresa, porque você pode fazer o mesmo processo e criar a mesma magia, a mesma mágica. A vida é do mesmo jeito. A vida tem uma causa e o efeito vem por si só. Quando você entende a magia da vida, a vida não é mais mágica. A vida é um milagre ambulante. E você pode replicar esse milagre ad infinitum. Terceiro estágio foi, eu criei uma microação para a conclusão dessa imagem mental que eu estava na tela da minha mente. Eu mudei o nome dela e botei sócia. Eu falava com ela em termos de sociedade e literalmente o tempo todo eu falava com ela em termos de sociedade.
Eu falava sobre isso, eu fazia isso o tempo todo. Se você rastrear as suas manifestações, você vai perceber que passa por esses 3 estágios. Primeiro estágio, exemplo, tomar banho. Você imagina o resultado final, você tomando banho. Segundo estágio, você fala isso, eu vou tomar banho. Terceiro estágio, você cria uma microação para fazer isso. Pegar a toalha, tirar a roupa. E quando você se vê, você manifestou o banho. A vida é fácil e simples assim. Então se pergunta agora, com esses 3 estágios, qual é o meu objetivo que eu quero agora? Aí você cria uma imagem mental do resultado final sobre isso. Entra no segundo estágio, fala com isso. Como já tendo, eu sou grato por faturar, exemplo, 6 dígitos ao mês. Aí você faz uma declaração escrita para isso. Por que, Mítico? Primeiro, tudo acontece no campo da mente. Você tem que imaginar isso como resultado final. Senão você não pode acessar nada. Segundo, quando você fala ou escreve, você traz aquilo para o físico. É algo concreto que você pode ver manifestado no 3D. Você pode ouvir isso no 3D. O universo ouve isso quando você fala. Isso ativa frequências vibracionais eletromagnéticas que atrai pessoas, circunstâncias, oportunidades, ideias para realizar isso. Então você cria essa microação escrevendo e falando isso. Aí o terceiro estágio, a microação física. Você se pergunta qual a microação eu posso fazer para manifestar isso? Qual microação eu posso fazer para manifestar isso? Ponto. Você vai perceber que o seu mundo ao redor vai rodar em torno dessa realização. Até que você acesse a riqueza ao qual você imaginou, falou, escreveu e acessou. Simples assim. A vida é mágica quando você entende que você pode usar as causas para gerar os efeitos.